Esse caso, que viria a ser rotulado como o maior roubo nunca concretizado do mundo, começou em São Paulo no final de 2016, quando criminosos planejavam um golpe monumental, o roubo de R$1 bilhão de um cofre do Banco do Brasil em 2017. As suspeitas da polícia apontavam para um crime envolvendo um túnel, porém, os detalhes permaneciam ocultos. Ai, em primeira mão pros senhores, buraco do caralho. Pode mandar no grupo do buraco? Ainda não, mano. Não, vamos trazer mais meio. Bota. Policial, é nóis, caralho! Doutor Pimentel ajudou pra caralho, tá junto. Então, pô, vê lá. Pô, fiquei curioso. Até o início de 2017, as investigações prosseguiram em silêncio e a polícia estava em alerta. Um momento crítico surgiu quando movimentos no cofre indicaram algo suspeito, revelando uma rachadura no chão. Ao jogarem água, esta desapareceu, indicando uma abertura embaixo da laje. Só pra ver, porque agora eu fiquei curioso, quero levar as fotos. Vai lá, doutor, Não, esse cara aqui eu vou te fudido, mandar né? com exclusividade. Manda aí, porque isso aí vai pra história. Eram em torno de 20 bandidos que fizeram um investimento de R$200 mil cada, com o planejamento de cada um embolsar R$50 milhões. O negócio é não, né? Virou o ano, virou 2017, não aconteceu nada. Em dado momento, a gente consegue um colaborador propriamente dito, que traz pra gente a informação, olha, vai ser um banco. Vai ser mais ou menos nos moldes do Banco Central de Fortaleza. Naquele momento a gente já pensou assim, pô, será que são os mesmos criminosos que estão atuando? Que alguns estavam em liberdade. Só que esse nosso colaborador falava que não. Eles têm um cara muito bom de túnel, que é excelente. Aí o que aconteceu? Em abril de 2017, o DENARC, o Departamento de Narcóticos, descobre um túnel. Ele descobre um túnel ali na região da Barra Funda. E quando isso acontece, a gente pensou, olha, é o nosso túnel. A gente já tinha se apoderado intelectualmente do túnel. Falou, o túnel é nosso. Olha, ninguém tá falando, ninguém tá sabendo, o túnel é nosso, a gente vai pegar o túnel. Passam-se aí mais 2 meses e aí surge a informação. Olha, não era aquele túnel. O nosso túnel é um outro túnel. Esse colaborador não tinha acesso ao local, mas ele tinha contato com um desses criminosos. Qualquer coisinha no mundo do crime gera desconfiança. Quando essas traições são descobertas, elas invariavelmente não terminam bem. Então ele tinha dificuldade. Eu era titular da Delegacia de Roubo a Bancos, do DEIC. Nós estávamos monitorando quadrilhas que começaram a vir para São Paulo, que são conhecidas como caixeiros. Eles vêm para fazer corte nas máquinas de caixa eletrônico. Então eles cortam com serra-copo, ou agora estava uma quadrilha, na época estava uma quadrilha mais moderna, que ela cortava com plasma. É um maçarico de plasma com muito oxigênio e ele acaba fazendo um corte muito rápido. E nós estávamos monitorando essa quadrilha, nós conseguimos descobrir um envolvido nessa quadrilha que estava residindo na Praia Grande. Meados ali de agosto de 2017, a gente cumpre um mandado de busca expedido para uma outra investigação. Esse mandado de busca leva a gente para a cidade de Praia Grande. Quando a gente efetivamente entra no apartamento que é alvo da nossa busca, a gente acaba se deparando aí
com um agente criminoso citado pelo nosso colaborador. Pegamos ele com uma Cayenne, um Porsche Cayenne usado, não estava em nome dele. Pegamos um monte de material usado para esses furtos, uma máquina de plasma. As que a gente tinha apreendido eram todas muito grandes, tinha umas que precisavam de uma van para carregar. A que a gente encontrou com ele era do tamanho de um computador. E várias serras, muito material para corte. A gente já ficou surpreso com a inovação tecnológica. E assim, era um negócio que fugia um pouco ali do métier do roubo a banco, mesmo dos caixas eletrônicos. Aquelas ferramentas não combinavam muito com o perfil de criminoso. Na hora a gente startou, falou, putz, esse cara é aquele cara da investigação do túnel. E aí, como é que a gente vai trabalhar isso? Os caras vão ficar preso? Ele necessariamente tem que ficar preso? Ele entrou em desespero. Ele falou que em momento algum ele podia ser preso, tentou insinuar para os policiais que tinha alguma possibilidade de corrompê-los para ir embora. Nós optamos por fazer a apreensão de tudo e meio que facilitar a sua saída, como se fosse uma operação controlada, uma ação controlada, para ver onde ia levar. Inclusive com a ideia de pegar os outros membros da quadrilha. Nós elencamos ali os melhores policiais que estavam ali em exercício na delegacia para monitorar esse cara, esse agente criminoso. Em tese, a gente poderia se aproximar um pouco mais dele, porque na cabeça dele ele estava sendo investigado por aquele crime de roubo a banco. Ele achou que ele tinha sido liberado, que ele ia responder em liberdade. Então a gente trabalhou em duas frentes. A parte de informação continuou com esse nosso colaborador, e a parte física, a gente passou a seguir esse cara desde agosto. A gente passa a viver a vida do cara. Essa é a verdade. O mês de setembro é muito bom para mim profissionalmente. Todas as grandes casos que eu fiz na vida, ou eles terminaram em setembro ou eles começaram em setembro. E é impressionante assim que de 4 de setembro a 14 de setembro, mais ou menos, a gente recebeu muita informação. Esse nosso colaborador, por coincidência da vida, sei lá, o cosmos, alguma coisa fez com que o contato dele se aproximasse, os dois se aproximassem, e começou a chegar a informação. Quando chega o valor, a informação é que eles vão subtrair R$1 bilhão. Na nossa cabeça, num primeiro momento, fala, putz, todo dia chega uma informação mirabolante pra gente. Mas assim, você pode imaginar, chega. Vão matar uma pessoa famosa, vão sequestrar alguém importante, vai acontecer isso. E o nosso trabalho acaba sendo depurar, né? Ver assim, quem é maluco, quem tem interesse. A gente tem que peneirar, mas com peneira pequena mesmo, pra ficar só a pedrinha preciosa. Cai muita areia, mas muita areia. Começamos a procurar aonde poderia ter R$1 bilhão em São Paulo. Só um local poderia ser o alvo. A sede aqui do Banco do Brasil em Santo Amaro. E a gente recebe a notícia que não havia R$1 bilhão lá, havia 7 bilhões lá. Nessa mesma semana, nós descobrimos o endereço da base deles na Zona Norte. A equipe foi seguindo até na Vila Nova Cachoeirinha, área do 38DP, um lugar bem humilde, perto do ponto de venda de droga, muito movimento. Tinha um barracão que a gente via que era recém-reformado, tudo nele era novo, pintado, tudo de primeira. Conseguimos arrumar uma casa para fazer esse acompanhamento. Ficava até difícil de deixar policiais lá, nós conseguimos deixar uma câmera instalada nessa casa. A gente não tinha áudio, mas a gente tinha olhos lá. O que a gente percebeu? Um entra e sai violento nesse barracão de criminosos já conhecidos por nós. Seguimos uma Kombi que só ela que entrava nesse galpão. Era uma Kombi branca, entrava e saía daquela base. A gente percebeu que essa Kombi, ela rodava muito, assim, ela fazia 5, 6 viagens, 5, 6 vezes na noite. E era uma gincana para tentar alcançá-la. O motorista era muito cuidadoso, ele ia em lugares que a gente não esperava, próprio para fugir de uma eventual seguida. E ela ia para a zona sul de São Paulo. A gente não conseguia seguir a Kombi. Era de madrugada, tipo 1h da manhã, 2h da manhã, não tem trânsito que permitisse que a gente conseguisse ficar perto da Kombi. Então o que a gente fez? A
A gente colocou 7 veículos espalhados ali pela cidade, porque a gente sabia mais ou menos o alvo, a gente não tinha certeza absoluta. Vamos tentar pela Marginal? Vamos. Então a gente espalhava os veículos. Na verdade era o inverso, a Kombi seguia a gente, porque a gente seguia a Kombi pelo retrovisor. Então a gente ia na frente, a Kombi atrás. O que chama a atenção da gente é quem está atrás. Se um carro fica muito tempo atrás de você, te chama a atenção. Mas quem está na frente, não. O ideal que fosse um policial por veículo, porque na cabeça do criminoso, um cara sozinho, a chance de ser policial diminui, porque sempre tem no imaginário que o policial trabalha ele e o parceiro. Então eles não desconfiaram. E a gente conseguiu seguir até assim, a 1 quarteirão, só que aí as ruas ficam muito estreitas. Então a gente sabia que era lá, só que a gente não tinha a casa de onde partiu o túnel. Na Marginal, quando a gente desce ali para a Zona Sul, salvo engano, eu não tenho certeza, mas acho que é a Ponte Transamérica, que você faz uma rotatória, desce, aí quando desce, a gente já tinha deixado um carro nosso do outro lado, esperando a Kombi fazer essa rotatória e descer para o nosso lado. Só que quando ela vira na Verbo Divino, ela passa pela frente do Banco do Brasil e continua, e vira à direita, aí a gente não conseguia mais ir atrás. Se a gente fosse atrás, o que ia acontecer? Ele ia desconfiar. Então o que a gente fez? A gente sabia onde eles entravam, sabia que ele entraria ali na Verbo Divino e pegaria a direita. No dia seguinte, a gente deixou todo mundo lá com os carros parados, esperando ele virar à direita. Ele vira à direita e à esquerda e entra na casa. Então a gente já sabia onde era. A gente perdeu não, na verdade a gente trabalhou ali 4 ou 5 dias para descobrir onde era a casa. Essa investigação ela estava sendo mantida totalmente em sigilo. Estava sendo feita só por mim e por meus 2 assistentes, Dr. Pedro e Dr. Wagner. A gente não tinha comentado com ninguém, já com medo de ter algum vazamento. O DEIC é um departamento muito grande, tem várias delegacias e tem vários policiais lá dentro e tem uma entrada e saída muito grande de advogados. Porque do jeito que tem policiais bons, tem policiais ruins também. A gente descobriu as 2 bases com 9 policiais. Naquele momento, nós trabalhávamos ainda com inquéritos físicos, eram inquéritos em papel. A gente brinca assim, é uma constatação. Aquele papel passa na mão de muita gente. E sempre existe a possibilidade de vazamento. Segundo o informante, eles eram um grupo, eles montaram um pool de 22 ladrões, mais ou menos. Cada ladrão teve que fazer um aporte de R$200 mil para custear as obras. A ideia era levar R$1 bilhão, cada um sairia mais ou menos com uns R$50 milhões. A gente já tinha procurado o Banco do Brasil. Eles tinham uma confiança muito grande no trabalho da nossa delegacia. Cada cofre guardava R$1 bilhão. Então eles tinham 7 cofres, cada cofre mais ou menos tinha R$1 bilhão. Bateu a informação, tudo estava batendo. Quando nós procuramos o banco e falamos, possivelmente vai ter um túnel na base de vocês, o diretor de segurança mandou chamar o diretor da base. Ele deu risada, falou, vocês estão loucos, que essa base é inexpugnável. Ela foi feita na época do governo militar, ela tem 5 metros de concreto no subterrâneo dela, tem sensor sísmico, tem tudo. Eu falei, olha, a informação que a gente tem é essa. Nós estamos monitorando a movimentação da quadrilha, uma quadrilha que eles não brincam em serviço. Não, imagina. Tudo bem, eu falei, só quero que vocês verifiquem e mantenham essa informação nossa também em sigilo, porque vocês podem ter infidelidade interna, vocês devem ter alguém de dentro que está correndo com a quadrilha. Qualquer coisa que vocês falarem, a quadrilha poderá ouvir. Passou, no dia seguinte me liga o cara desesperado, falou, olha, não é bem o que eu falei. Ali, por ser uma área de mangue, perto do rio, quando foi feita a base, ela afundou de concreto. Deve ter uma espessura de 1 metro, eles já começaram a ficar preocupados. Aí eu fiquei mais preocupado ainda, porque quando eles vão cavar um túnel, a coisa mais complicada é fazer aquela câmara, que o cara entrar dentro, para daquela câmara ele fazer a penetração para a estrutura da casa forte. Como essa base tinha afundado, a base desse prédio, eles já tinham essa câmara pronta. Aí o que aconteceu? O nosso informante acabou sendo preso.
E com isso nós ficamos às cegas. Mas em dado momento, assistindo, tendo acesso às imagens, a gente falou, mudou, a operação deles está diferente. O veículo parou de andar, então a gente olhou e falou, pô, alguma coisa aconteceu. E na casa, foi uma pessoa diferente, ficou sozinha na casa o tempo inteiro. E em dado momento ela limpa o quintal, assim, que a gente imaginou, tá limpa a casa. A movimentação na base norte parou e na sul acabou também. Então tá pronto, o túnel tá pronto. Para chegar da Verbo Divino até o banco, não é um trabalho tão custoso para quem é especialista em confecção de túneis. Não é um trabalho tão técnico. Quando você chega embaixo, aí você troca de figura, tem que ter um cara bom embaixo. O túnel ele tinha alguns metros da casa até a rede de água pluvial, que é de água de chuva. Tinha uma parte que ela era bem estreita, era como se fosse aquela manilha que a gente vê na rua de concreto. Aí chegava uma hora, ela caía e era uma galeria quadrada, e dava até pra gente ficar praticamente em pé dentro dela. Aí depois eles andaram mais de meio quilômetro por essa galeria de água pluvial. Aí eles saíam de novo, quebrando a parede e cavavam embaixo do Banco do Brasil. Cavaram mais ou menos, eu acho que uns 30 metros, mais ou menos 40 metros, até chegar embaixo do cofre. A gente conseguiu contato com engenheiros que conheciam muito bem ali os mapas fluviais. Disseram pra gente o seguinte, olha, não dá pra deixar entrar. Se entrar, vocês não pegam mais. Se entrou no túnel, acabou. Como ali é muito próximo da Marginal, eram muito largas as galerias. Eles podem sair pra tudo quanto é lado. E tem um diferencial. Eles estão acostumados àquele ambiente. Porque bem ou mal, eles estavam lá desde junho. Aí assim, a gente conseguiu colocar um policial nosso lá dentro, só pra ter certeza que não dava. Ele andou dentro da galeria. Ele voltou e disse, não dá. Como eles estão andando lá há muito tempo, a gente partiu do pressuposto que eles conheciam muito bem ali. E a gente não. Tem o que a gente chama de tatuzeiro, né, na gíria policial. São os caras acostumados a fazer túnel. É o tatu. Eles são os que têm essa habilidade de fazer, eles conseguem se localizar lá embaixo. E o cara tem uma expertise, porque eu vou falar, é difícil de trabalhar lá dentro, quente, sujo, é insalubre, tem que ser diferenciado para fazer um negócio desse. Vou levar. Teve mais uma cartada no caso. O cofre rachou. O cofre do Banco do Brasil rachou, o piso. Houve uma movimentação de dinheiro, desequilibrou o peso e a laje trincou. Quando o piso racha, a gente sabe que eles estão embaixo. A laje já foi rompida e eles estão embaixo do piso. Esse cara que falou que lá eles impugnaram esse funcionário, ele pegou um balde d'água, jogou, a água sumiu, quer dizer, tava o buraco praticamente pronto. O pessoal falou, pô, nós temos sensor sísmico aqui, como é que não disparou? Foi mais uma descoberta nessa investigação. Nós descobrimos, eles usavam um material chinês chamado Sinocrack. É um cimento expansivo, que é para fazer demolição em lugar que não pode ter explosão. Como que funciona? Eles faziam um orifício com máquina de baixa rotação e inseriam ali 5 centímetros de massa. Quando ele coloca a massa, ela literalmente faz isso, ela expande e trinca o concreto. Não tem atrito. Não tendo atrito, burla-se o sensor sísmico. Quando eles chegavam nas grades de aço, entra o plasma. O plasma faz o corte a frio, burla o sistema de calor deles. E nisso eles foram subindo. De 5 em 5 centímetros eles foram subindo, aí subiram uns 3 metros de laje lá que tinha lá. É cirúrgica a ação deles. Trabalho de formiguinha mesmo. O pessoal entrou em desespero, eu falei, olha, vocês vão ter que confiar na gente, a gente está monitorando, nós não vamos deixar esse roubo acontecer. Se hoje você concretar tudo, eles vão embora agora, vão abortar, mas vão voltar novamente. E a ideia nossa é tirá-los de circulação. Depois disso, o nosso diretor acabou contando
para o nosso superior. Aí ele acabou levando o caso até para o governador. A gente teve uma pressão grande para esclarecer ou prender quem pudesse. Nós achávamos que eles estavam esperando uma data apropriada para fazer o roubo. Então a gente também tinha que trabalhar com o tempo, mas o nosso objetivo era pegar a quadrilha inteira. A gente trabalhava com a possível data no feriado do Dia das Crianças. A última semana de setembro chove, começa a chover. E a gente sabia, olha, se chover 15 minutos, a galeria alaga, não dá para entrar. Então a gente sabia que na chuva eles não entrariam. Parou de chover, eles voltam a se movimentar. A ação vai ser agora. Quando a gente para pensar como é que é o trabalho, né? O grande trabalho da Polícia Civil. E ele tem como ponto central a informação. A informação é algo primordial e para qualquer tipo de caso. Pode ser um homicídio, pode ser um roubo, pode ser um estelionato, qualquer tipo de crime. A polícia trabalha com informação e não é muito diferente quando a gente pensa no trabalho aqui desse caso do roubo do Banco do Brasil. A polícia teve a participação e a ajuda de um informante, o que eles chamam de ganso. Essa pessoa foi primordial. Ele veio a falecer agora, há pouco tempo, durante a pandemia. E ele, de fato, como era um infiltrado e passou a colaborar com a polícia tinha informação, assim, em primeira mão. E o que acontece? Mas a polícia também sofreu um revés. O ganso, o informante, ele é preso. E aí acontece uma grande reviravolta nesse caso, porque naquele momento, até aquele momento, aquele grupo de policiais, aquela delegacia de roubo a bancos que faz parte do DEIC, desse departamento, ela trabalhava em sigilo total. Eles tinham muita preocupação que qualquer informação que vazasse dali pudesse colocar toda aquela operação por água abaixo. E quando o informante da polícia é pego, aí eles precisam colocar as informações ali para outras camadas daquele departamento. E aí mais pessoas começam a saber, inclusive começa uma grande pressão para que eles desvendassem completamente aquele crime. Então eles começaram a trabalhar ali contra o relógio, porque eles tinham uma grande pressão, aí já inclusive, né, do Estado para resolver aquele crime, como tinham a pressão de, será que se entrarmos agora no barracão que está sendo vigiado pela polícia, a gente não vai colocar toda essa operação por água abaixo? Porque eles sabiam que se não pegassem todos de uma vez só, aqueles criminosos iriam se reunir novamente para um novo planejamento de roubo a banco. O que aconteceu? Nós acompanhamos a quadrilha durante o final de semana. No sábado entrou 2 criminosos lá no barracão da Zona Norte. No domingo entrou 1. Aí nós falamos, vazou, perdemos toda a operação, perdemos a cana, o pessoal começou a ficar desanimado. Aí eu falei, olha, recebi uma ordem agora do nosso diretor, nós vamos ter que prender quem estiver lá. Aí nós organizamos a operação, pedimos apoio do Pelicano, que é o nosso helicóptero. Eu fiquei encarregado de prender quem estivesse no barracão, eu junto com o Wagner, o delegado, e o Pedro foi no túnel, para pegar também quem estivesse no túnel na hora que a gente startasse a operação. Passamos a monitorar o dia inteiro. De repente entrou 2. Vamos prender? Falamos, não vamos. Aí dali a pouco, os 2 que tinham entrado saíram. Nós falamos, nossa, estamos fritos. A gente estava escondido dentro do mercado, no estacionamento do hipermercado lá próximo. Quem que estacionou do nosso lado no carro? Os 2 ladrões. O que a gente fez? Nós falamos, vamos tentar monitorar esse carro, pelo menos um carro a gente pega. Nós colocamos um rastreador nesse carro, qualquer coisa eles vão para outro lugar, quando a gente prender quem estiver no barracão, esses 2 nós vamos atrás depois.
E entrou uma equipe dentro do mercado para ver o que eles estavam fazendo. Eles começaram a comprar Gatorade, chocolate. Quando eles começaram a comprar isso, nós nos animamos, falamos, eles vão continuar trabalhando. Dali a pouco, os dois voltaram pro barracão. Aí dali a pouco, entrou mais um no barracão, entrou mais dois, entrou outro. Eu falei, vamos pegar quem tiver, a gente acaba com isso aí. Quem a gente conseguir prender, já estamos no lucro. Quando eu comecei a acionar o helicóptero para posicionar todo mundo, o helicóptero tem que decolar do campo de Marte para ir para lá, parece coisa de Deus. Começou a entrar ladrão, entrou um, entrou dois. Aí nós falamos, então vamos. Eu sei que quando até eu subi lá de onde eu estava escondido com a minha equipe, a gente praticamente estourar a porta e invadir, tinham 16 criminosos lá dentro. Demos ordens de prisão para todo mundo, fizemos flagrante em todos, né, por organização criminosa. Acionamos o Pedro estourou a porta lá da casa e descobriu o túnel. Aí nós vimos a dimensão do túnel, o tamanho que o túnel era, a estrutura do túnel. Para ter ideia, eles tinham lâmpadas de LED para usar na cabeça durante a escavação, várias. Luvas várias, eles tinham tipo um almoxarifado de coisa lá. Roupa para você entrar dentro de água e não se molhar, uma roupa de borracha, ela vai até o peito. A pessoa praticamente veste ela, é uma bota já junto com a roupa. Cada criminoso tinha a sua. Então todos tiveram que ajudar a cavar, todos tiveram que ajudar a fazer algum tipo de trabalho. Cara, tão foda lá, mano. Tira um balde e os caras filmam, Aí, já vai pegando esse daí que tá aí, já pode pôr aí dentro. Só tem nós aqui. Aham. E essa bateria aqui? Pode levar. Depois nós descobrimos como é que ia ser o roubo. Eles iam pegar um fim de semana, uma sexta-feira, que o cofre é fechado na sexta-feira às 17 horas, só é aberto na segunda-feira às 8 da manhã. O que eles iam fazer? Eles iam ter alguma infidelidade interna, eles iam espelhar a câmera de vídeo interna do cofre. Então, quem estivesse vendo o monitoramento, que o monitoramento era feito por Brasília, ia ver o cofre intacto. Só que aí eles iam trabalhar o final de semana inteiro. Aí, doutor, é o carrinho aí, um dos carrinhos pronto lá, ó. O carrinho tava pronto já com as rodinhas, ó. Os ferros aqui, ó, pra fazer o trilho, ó. Tem mais rodinha ali em cima, ia ter que fazer mais carrinho. E para levar esse dinheiro, que são R$1 bilhão, é muito dinheiro, é quase uma sala dessa de dinheiro. Dentro do barracão nós achamos a estrutura de trilho que eles estavam montando, achamos várias máquinas para construir esses trilhos. Eles montaram uma linha férrea, mais de 500 metros de linha férrea, para passar dentro da galeria de água pluvial para chegar até a casa onde eles iam fugir com o dinheiro. Cada viagem do vagão caberia, acho que R$200 mil. Imagina quantas viagens, quantos vagões precisavam para levar R$1 bilhão. Eles sairiam ali do túnel do Banco do Brasil e não retornariam para a Zona Norte. Tinha uma terceira base. Eles iam ter uma escolta armada, eles iam contratar alguns criminosos para fazer a escolta armada, para eles levarem esse dinheiro de lá até Pirituba. Pirituba tinha um galpão com vários carros lá dentro. Eram todos carros roubados. Todos foram submetidos a reconhecimento por parte das vítimas dos roubos, mas eles realmente compraram esses carros roubados. Isso fez com que eles respondessem aí pela prática de 7 receptações, salvo engano. Cada membro da quadrilha, 2 membros da quadrilha, ia fugir num carro daquele com o seu quinhão. Essa era a dinâmica do crime. A nossa preocupação maior era nunca deixar que o crime ocorresse. Por quê? Tem um crime de furto, que é subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Você deixou seu celular em cima da mesa, foi ao banheiro do restaurante, eu passo, pego esse celular e levo embora. O roubo já tem que ter violência ou grave ameaça, é a diferença do furto e roubo.
Na verdade, eles estavam fazendo um furto de dinheiro. Quando fossem sair com o dinheiro, eles iam ter uma escolta armada e qualquer pessoa que impedisse, uma polícia que abordasse, um comando na rua, eles iam partir para o ataque, matar quem estivesse na frente. Então, de furto ia se transformar em um roubo. Quando a gente tem essa informação, nós assumimos a responsabilidade de evitar com que o crime acontecesse, não ia acontecer. Para preservar a vida aí dos policiais ali que chegariam no primeiro momento, policial que está patrulhando sem saber o que está acontecendo e atender uma ocorrência em tese de furto, de invasão e morrer numa ação dessa porque eles seriam recebidos a bala. A gente garantia na confiança. Olha, não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque a gente não vai deixar. Só que o imponderável poderia estar pro lado deles. E esse dinheiro não sairia ali do Banco do Brasil para uma outra instituição. A gente sabe para onde o dinheiro iria. O dinheiro iria para o tráfico de droga. A maioria desses criminosos, a maioria investe em tráfico de drogas, porque é um jeito de ter um retorno muito rápido e muito alto. O cara investe no tráfico, em pouco tempo ele consegue até dobrar o capital. Imagine 1 bilhão injetado no crime. A gente trabalhava ali com uma ideia, uma conta básica, que eles conseguiriam multiplicar o dinheiro por 9 vezes. 1 bilhão multiplicado por 9, teria muito dinheiro na mão desses caras. A gente não pode deixar esses caras com tanto dinheiro na mão, porque o poderio deles aumentaria muito. A verdade, não foi instaurado um inquérito para investigar esse crime. Vamos trabalhar na rua com eles. O trabalho vai ser dentro da legalidade, a gente não vai cometer nenhum tipo de arbitrariedade, nada. Foi um trabalho de levantamento de informações. Ele se torna jurídico, ele se torna processual quando os 16 são abordados na Zona Norte. A partir do momento que eles são localizados e presos, a gente muda de patamar. A maioria é integrantes da facção criminosa do PCC. 4 criminosos experientes na prática de crimes patrimoniais. Tinha um agente penitenciário, ele devia correr com os criminosos, foi convidado. Tinha donos de desmanche, vários perfis. Mas todos criminosos experimentados. A gente fala ladrão velho, porque é o ladrão que já cumpriu pena, já passou um pouco da idade. Porque a faixa etária de criminoso é baixa, né? Então quando o cara passa de 40, a gente já considera um ladrão velho. Um deles, inclusive, que seria ali um financiador especial, ele que teria entrado com uma cota maior no financiamento do crime. Esse é considerado aí o chefe da quadrilha. Esse cara é diferenciado. Nós tivemos uma preocupação muito grande de preservar o local. Ninguém entrava lá dentro se não estivesse usando luva nem protetores para o pé. O Instituto Criminalística de São Paulo fez uma perícia maravilhosa. O trabalho pericial feito foi fantástico. Assim, o trabalho de preservação foi perfeito. A gente teria que provar que aqueles envolvidos, os suspeitos que nós prendemos, eles que tinham feito aquele túnel, eles eram uma organização criminosa e eles iam praticar esse roubo. Porque nós não pegamos ninguém dentro do túnel, nós pegamos os criminosos a 30 quilômetros do túnel. A gente tinha a imagem deles na Zona Norte, então assim, em tese, poderia ser um ponto de encontro deles ali na Zona Norte. Na Antônio Buzo, a gente não tinha imagem deles na Antônio Buzo, então assim, formalmente eles apresentam uma versão estapafúrdia ali, de que todos estariam ali para um encontro futebolístico ali de segunda-feira. Falando que não, que eles estavam ali para jogar bola. Que eles eram um time, eles se encontraram para jogar bola, só que eles não tinham nada. Ninguém estava de tênis para jogar bola, ninguém estava de short, não tinha uniforme. Então a gente viu que era uma mentira. Um dos advogados chegou a dizer assim, abertamente, que todos seriam libertados na custódia, que a gente não tinha nada, que a polícia não tinha elemento nenhum contra eles. A gente tomou cuidado aí durante a formalização da prisão em flagrante. Eu fiz uma pergunta para todos. Vocês conhecem essa casa? Vocês já tiveram nessa casa? Todos foram uníssonos ali em dizer não, a gente nunca foi nesse lugar. A conta de luz da rua Antônio Buzo, número 57, estava aberta no laptop. Assim. E a gente chega, olha, bate o olho e fala, putz, é a conta de lá. Se você falar para mim, não, isso foram os policiais que colocaram. Eu derrubo isso em 5 minutos. Porque uma perícia simples constata o momento que aquele documento foi inserido no computador, no HD do computador dele ali.
celulares de alguns criminosos, nós achamos filmagens deles confeccionando os trilhos, inclusive eles com um trilho que tinha o diâmetro da galeria de água pluvial, para ver se cabia a espessura de passar um homem ali dentro. Um deles que está andando dentro da galeria para respirar, porque ele tinha que respirar pelo bueiro. E aí ele viu uma moto passando, ele fez a filmagem, acho que para mostrar para alguém. Tem bandido que gosta, conta vantagem. Vou mostrar para alguém, mostrar para namorada. Era um planejamento para que R$1 bilhão fosse furtado de um banco aqui no estado de São Paulo. Esse crime foi parado pelo DEIC, que é o Departamento Estadual de Investigação Criminal. E uma equipe muito bem articulada, paciente, conseguiu com que todos os envolvidos nesse crime fossem capturados, esse dinheiro não fosse retirado, porque se tivesse sido retirado seria um terror. Porque aqueles criminosos que eram todos profissionais do crime, inclusive a polícia chama de ladrões velhos, porque são ladrões que já têm ali muito traquejo profissional nessa área de roubo a bancos, eles não parariam. Eles estavam muito bem armados e planejados para que quando esse dinheiro fosse retirado dessa agência do Banco do Brasil, ali na Zona Sul, nada os impedisse. Mas a polícia chega antes. A diferença entre o roubo do Banco Central, esse que aconteceu ali na região de Fortaleza, essa quadrilha conseguiu, de alguma forma, algum sucesso. Eles conseguem sair, eles conseguem furtar 164 milhões de reais. Eles vão ser presos ali mais para frente, até porque começam a gastar o dinheiro de forma meio que desenfreada, o que chamou a atenção das autoridades. Já no caso do Banco do Brasil, a gente está falando aqui de um valor de R$1 bilhão, um valor assim nunca antes visto. Eles estavam muito bem articulados, eles tinham até um maçarico de plasma, eles tinham toda uma monitoração, inclusive para que o banco não suspeitasse de trepidações. Mas aquela equipe policial do DEIC foi muito mais sagaz e eles conseguem parar aqueles 20 criminosos ali de longa data, profissionais aí do crime de roubo a bancos. Coletamos todo o material que daria campo para DNA, desde lixo até material usado por eles. Escova de cabelo, escova de dente, copo, tudo que a gente pôde nós coletamos. E a gente conseguiu, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a gente conseguiu uma autorização para efetivamente colher o material biológico do investigado. A coleta de DNA, ela é muito normal para crime sexual, ela não é normal para crime patrimonial. Tanto que tentaram derrubar essa decisão em todas as instâncias possíveis, assim. Todas as vezes que os tribunais analisavam essa decisão, só ganhava força, porque a decisão foi irretocável. Foi um marco até na parte de investigação para crime patrimonial. Aí nós conseguimos fazer a coleta compulsória de DNA e confrontamos com o material que tinha sido encontrado dentro do túnel. Deus ajuda quem trabalha, né? Dos 16 presos inicialmente, 9 perfis biológicos deram match neles. Então, assim, dos 16, 9 estavam no túnel. 3 pessoas ficavam na base norte, fabricando ali os trilhos. Nós conseguimos ali uma coleta de digital, nos restavam 3. Os 3 foram captados por imagens. Então, a gente conseguiu comprovar que todos aqueles 16 detidos realmente tinham participação no crime, todos foram condenados. O juiz, além de condená-los na
organização criminosa, ele condenou eles por furto, qualificado tentado, e ainda condenou eles em concurso com aqueles carros que a gente tinha encontrado. Praticamente para cada carro eles tiveram uma pena. 15 deles pegaram 13 anos e alguns meses. Um só pegou mais, um deles parece que pegou 17, porque ele também estava usando documento falso. Foi uma das audiências mais assim, longas que eu já participei. Por um furto tentado, a gente nunca viu uma pena tão grande, né? Foi muito legal. Assim, as penas poderiam ser maiores? Poderiam ser maiores. Se nós trabalhássemos ali com risco, se nós deixássemos eles avançar um pouco mais, as penas seriam muito maiores. Teria o risco físico, dos policiais envolvidos na ação, e o risco financeiro da instituição que confiou no trabalho da polícia. Sem a participação do banco, esse crime não teria o desfecho que teve. Eles poderiam ali, a qualquer momento, sei lá, apertar o botão de pânico deles, disparar os alarmes, um trabalho básico ali de um serviço de obras, eles descobririam que tinha um túnel ali, divulgar isso, aí os criminosos iriam se espalhar. Só que eles sabiam que eles seriam alvos de novo. Eles pensaram o seguinte, olha, pra gente, como instituição financeira, pra sociedade, é melhor que esses caras sejam pegos do que a gente apenas ali frustrar a ação deles e uma nova ação fosse intentada. Nós passamos essas informações para a agência bancária, eles não conseguiram descobrir quem era, no caso, que estava junto com a quadrilha dentro do banco. Para eles cavarem no lugar certo, alguém tem que ter plotado o lugar. Eles não têm um mapa do banco para saber que vai cavar tal lugar, vai parar certinho embaixo de um cofre. Então a gente acredita que teve alguma infidelidade sim, mas isso aí nós não conseguimos descobrir. Tem alguns que na época não tinham sido identificados, mas o DNA coletado estão caindo agora. Uma mulher, ela cometeu acho que outro delito, foi coletado o DNA, deu match. Um outro criminoso que praticou um furto qualificado em instituição bancária, o DNA dele deu match também. Porque se fosse baseado no que o informante falou, teriam 22 criminosos. Nós prendemos no dia 16. Mais um foi identificado, 17. A mulher, 18. Então ainda faltam 4 que estão por aí, mas daqui a pouco eles vão ser encontrados. Porque quando o banco de DNA é abastecido, fica por resto da vida. Depois que a quadrilha foi toda presa, eles concretaram tudo. Foi concretado o túnel todo e até praticamente dentro dessa câmara lá, foi tudo tampado. No mesmo dia que concretou embaixo do banco, concretou na casa também. Esses criminosos, eles têm um relacionamento com nós policiais diferente, eles conversam com a gente consegue manter um diálogo com eles, porque eles realmente já estão num outro nível. O criminoso, muitas vezes, no papel ele nega tudo, mas informalmente ele confessa. Ele fala, pô, vocês acabaram com a nossa vida, isso aí a gente ia ficar rico, a gente ia ganhar na loteria, então tem de todo tipo. Tem um que falou, nossa, por que vocês me pegaram? Eu tinha uma parte pra vocês. Então eles falam de tudo, mas informalmente. Na hora de ser ouvido, eles falam que é mentira. A maioria quer ficar calado, só fala em juízo, e assim vai. No primeiro momento, quando eles são abordados e eles descobrem que o túnel havia caído, a pior notícia que eles poderiam ter tido foi aquela. Eles ficaram muito mais abalados com a descoberta do túnel, que seria ali o trabalho da vida deles, a obra-prima deles no crime. Quando ele descobre ali que eles perderam aquilo, a cara de decepção deles assim, não se compara à condenação criminal. E eles falavam isso. Eles falavam o seguinte, olha, a prisão não é nada. A prisão não é nada. Eu já trabalhava com a ideia de que eu era milionário. Isso alguns deles ali chegaram a comentar aberto, sim, aberto. Falei, olha, você acabou com o meu sonho. Eu tinha um sonho de entrar para a história. Nós não contávamos com a possibilidade da nossa ação ter sido frustrada. Na verdade, assim, o que a gente prometeu, a gente conseguiu entregar. Ninguém vai se machucar e ninguém vai ter dinheiro. Então foi um trabalho muito gratificante. Depois que a gente foi fazer o estudo, nós descobrimos que ia ser o maior roubo do mundo.
Eles iam levar R$1 bilhão. A gente não tinha ideia dessa dimensão. Então a gente acabou mirando numa coisa e acertando noutra muito maior. Putz, é o maior roubo do mundo. Aí você imagina que carro que esses caras usavam, o que eles usavam? Eles usavam uma boa e velha Kombi branca. Era a Kombi branca. Paciência foi algo importantíssimo dentro dessa operação, desse roubo ao Banco do Brasil. Eles lidavam, né, com ladrões bastante experientes. É lógico que nós também estamos falando de policiais muito experientes e muito preparados. É uma guerra ali. Então, cada movimento é um jogo de xadrez. Se você jogar de forma muito rápida, o outro lado consegue, né, se preparar e se adiantar na próxima jogada. Então eles tinham que manter ali muita calma, muita paciência, porque a ideia desde o começo era prender todos os envolvidos, não deixar com que esse dinheiro saísse do banco, porque se os ladrões tivessem tido o sucesso de retirar essa quantia absurda de dinheiro, nada os pararia. Quem estivesse pela frente para impedir com que eles se evadissem, poderia morrer. Policial militar, civis, quem estivesse pela frente. E o maior problema, porque como alguns daqueles integrantes desse rouba-banco também estavam ligados a uma determinada organização criminosa, o medo da polícia é que esse dinheiro fosse parar na mão do crime, principalmente na mão do tráfico. Imagina o problema que seria? Então, paciência é algo fundamental dentro de uma investigação. Existe toda uma romantização, né, do criminoso. O que acontece quando a gente pensa nesse roubo, né, que nunca aconteceu ao Banco do Brasil, a gente vai entender uma coisa muito peculiar. A vítima era o Banco do Brasil. A sociedade não costuma se comover com vítimas como o Banco do Brasil. Por quê? Porque sofrem também na mão dessas grandes instituições. Os serviços não são bons, o atendimento é ruim, enfim, se tem problemas financeiros, pagam juros muito caros. Ou seja, é uma luta desigual entre o cliente e a empresa. Então, quando a gente vai, inclusive, olhar nas redes sociais, as pessoas não ficaram do lado do banco. Para nossa surpresa, ficaram, inclusive, com pena dos criminosos. Ah, que pena que eles não conseguiram tirar esse dinheiro todo. Mas muito numa questão de ter raiva daquela determinada instituição, daquela instituição financeira. E o que acontece? Mas também não param para pensar que esse dinheiro, se tivesse, né, saído do banco e parado na mão do crime, ele alimentaria mais crime, ele alimentaria mais violência. É muito perigoso tudo isso. E, novamente, quando a gente pensa numa ficção como A Casa de Papel, aquilo é uma ficção. É lógico que também nas entrelinhas, nas subcamadas e no subtexto, ele também está falando do descontentamento da população. E ali, na Casa de Papel, os criminosos são heróis. Aqui, no nosso caso, os nossos heróis são os nossos policiais. Mas é lógico, a população vai ficar do lado da polícia e não do lado da instituição financeira. E eu acho que isso é algo para que essas instituições parem para pensar também, né? Sobre os serviços, atendimento, sobre o que elas fazem com o cidadão e com a população.